E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro canal, sejam bem-vindos de novo ao meu canal. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como que vocês podem estar criando uma aplicação .NET, colocando ela num repositório ali no Azure DevOps, e também vou estar mostrando para vocês como que vocês podem estar criando uma pipeline, rodar essa pipeline e verificar como tudo se comporta, né? Qual que é a ideia desse vídeo aqui? A gente vai criar essa aplicação .NET e vamos simular que a gente vai fazer um deploy dela em um ambiente lá do Azure, que vai ser uma aplicação que vai rodar no Web App, né? E vamos ter dois ambientes nesse caso. A gente vai ter o ambiente de homologação e o ambiente ali de produção. Então a ideia é rodar uma pipe que vai publicar essa nossa aplicação no ambiente de homologação primeiro, e a gente vai testar, verificar se tudo funciona, e daí se tiver tudo ok, a gente vai fazer um deploy no ambiente de produção. Então vai ficar uma coisa bem legal, né? Até uma coisa que é de boas práticas, né, no mercado, a gente nunca publicar direto em produção e sempre colocar no ambiente de teste, de homologação, para a gente verificar se tudo está funcionando, tá? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou lá para o código, vou mostrar para vocês como que a gente vai criar todo esse ambiente do zero até o deploy, beleza? Valeu, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar aqui. A primeira parte desse processo é você criar uma conta, claro, no Azure DevOps. Então essa aqui vai ser a tela que você vai acessar. No Google aí você vai dar um Azure DevOps. Você vai acessar aqui o primeiro link. Caso você não tenha uma conta, você vai ter que criar aqui, né? E o legal é que ele te dá uns créditos, US$ 200 de crédito para você começar a usar alguns recursos e não vai pagar nada. Então, uma vez que você criou a conta e tudo mais, aí você vai ter acesso ao Azure DevOps, tá? Então, cria a sua conta aí e depois que você criar, daí aí você vai para a próxima etapa que eu vou mostrar aqui agora. Então, imaginando que você já criou a sua conta no Azure DevOps, você vai se deparar com essa tela aqui, né? No caso aqui é porque eu já tenho criado uma organização. Então, para vocês não vai estar aparecendo nada aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que vir aqui em criar uma nova organização, né? New Organization. Quando vocês virem aqui, vocês vão avançar, vocês vão dar um nome para a tua organização. O que é a organização? Seria o nome como se fosse o nome da tua empresa, né? Se você tem uma empresa fictícia ali, minha empresa XPTO, então dê o nome dessa organização com o nome de você, que você quiser, mas que faça sentido como se fosse uma organização mesmo, uma empresa, né? O nome de uma empresa. Então eu vou dar aqui minha empresa XPTO, certo? Seria o nome da minha organização. Aí você vai entrar aqui com o código que está mostrando aqui. Se eu não me engano, as letras aqui sempre são tudo maiúscula, tá? E dá um continue. Ele não vai deixar eu criar aqui, ele vai dar um erro, porque eu já tenho uma organização criada. E como eu estou usando uma conta gratuita aqui, né, uma TSIR gratuita, que é um plano free, então ele só deixa eu criar uma organização para esse tipo de conta. Se você quiser ter mais de uma organização, aí no caso você tem que pagar a parte, tá? Então eu não vou criar aqui, porque eu já sei que vai dar erro. E quando vocês terminarem essa parte aqui, vocês vão cair nessa tela. Quando vocês caírem nessa tela aqui, vai aparecer para vocês aqui o nome da organização. A que eu tenho criado aqui, como vocês já estão vendo, se chama a Ksoft Dev. E aí vocês vão criar agora um projeto, tá? E o que é esse projeto? É onde vai ficar todos os seus repositórios, né? Aqui dentro eu já tenho um criado, mas eu vou mostrar para vocês a ideia. Então vocês vão vir aqui em New Project e vão dar o nome desse projeto. Vou colocar aqui meu. Vamos supor que a gente tem uma loja virtual, então vai ser meu e-commerce, né? Vou colocar aqui, ó, meu e-commerce. Acho que é assim, né? Meu e-commerce. Vou dar um create. Vamos aguardar que ele terminar. Beleza, ele já criou aqui o meu projeto. E o que a gente tem dentro do projeto? A gente tem vários repositórios. Aqui ele mostra que a gente pode criar um repositório. Aqui dentro, ó. Nesse maisinho você vem aqui em New Repositório. Dentro desse meu projeto e-commerce, eu não preciso ter só um repositório, eu posso ter vários, 10, 20, 30, quantos você quiser, tá? Porque vamos imaginar que esse meu projeto aqui, né, que eu coloquei de meu e-commerce, ele é
um projeto onde vai ter todos os projetos da minha aplicação. Pensando em microserviço, eu vou ter o projeto de produto, vou ter o projeto de pagamento, vou ter o projeto de catálogo, vou ter o projeto lá do front-end. Então, cada projeto é um repositório. Então, dentro desse contexto do meu projeto, meu e-commerce, fica todos esses repositórios que têm a ver com o contexto da minha loja virtual, né, no sentido fictício aqui. Tá? Então, é para isso que a gente cria um projeto. Tá? Aqui, por padrão, ele já cria um repositório com o mesmo nome do teu projeto. Tá? Você não precisa usar ele. Então, nesse caso aqui, eu vou criar um novo projeto, e vou dar o nome aqui de loja XPTO. Né? Uma loja com um nome fictício aí, ficou bem criativo, né? Beleza, criei e está aqui. Já posso pegar o meu código que já existe e comitar aqui para esse repositório. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Não tem nada dentro dele, como vocês estão podendo fazer. Eu já vou clonar esse repositório aqui para minha máquina, porque eu vou mandar ele um projeto existente. Na verdade, eu vou criar um projeto, né, e vou mandar para cá. Então, eu vou acessar aqui a minha pastinha que eu criei. Aqui são os projetos que estão todos usando o .NET 9, tá? Mas o projeto que eu vou criar vai ser na versão 8, mas vai ficar aqui dentro dessa pastinha mesmo. Vou dar aqui o terminal, vou dar o terminal. Vamos esperar ele abrir. Eu estou usando aqui o MyPost, que ele deixa o terminal mais legalzinho, então ele demora um pouquinho para carregar. Vou dar aqui um git clone e vou clonar esse meu repositório. Então, já consegui clonar esse repositório aqui, ó, loja XPTO. Vou abrir o Visual Studio e vou criar um novo projeto aqui em .NET. Eu vou vir aqui em New Project. Você pode usar o VS Code se você quiser. E vou criar aqui uma aplicação de MVC, tá? Uma aplicação que tenha já as views ali pré-criadas pra gente. Então você pode vir aqui, né? Se você não estiver achando, você pode vir, coloca aqui C Sharp, né? Windows, projeto do tipo web, e você pode procurar aqui em cima por MVC, ó. Ele já vai mostrar aqui para você esse primeiro, tá bom? É no Model View Controller, não use esse Net Framework aqui, é esse de cima. Esse de baixo aqui é os legados lá. Beleza? Então, eu vou colocar ele dentro da pastinha que eu criei, que vai ser esse daqui, loja XPTO. Vou selecionar essa pasta e vou colocar aqui, né? Loja XPTO. Vai ser opa, ficou com O maiúsculo aqui. Loja XPTO, vai ficar assim. Vou criar esse projeto. Vai ficar na versão .NET 8 mesmo. Vou avançar. Ele vai criar aqui já o projeto. Beleza, já está aqui dentro. E uma coisa que eu já vou fazer também, já para adiantar, já vou criar um projeto aqui que vai ser dos testes unitários. Eu vou criar uns testes unitários fictícios aqui, tá? Só para poder simular depois. Então, vou criar aqui um novo projeto. Vou criar do tipo XUnit, a mesma coisa. Se não estiver aparecendo, vem aqui, ó, XUnit. Ele já vai mostrar para você aqui o projeto. Vou clicar nele aqui ou aqui. E vou dar o nome aqui de loja XPTO teste. Tá bom? Vai ficar bem assim. Vai ficar dentro dessa pastinha aqui também. Deixa eu até verificar, né? É isso aqui mesmo, a loja XPTO teste. Vou criar esse projeto, também em .NET 8. E terminou. Beleza. Uma coisa que eu já vou fazer aqui também, até para ganhar um pouco de tempo, para o vídeo não ficar extenso, eu já vou deixar uns testes que eu tenho pré-definido aqui, somente para simular mesmo, que tem teste unitário, né, que está passando. Vai ficar isso aqui. Tá? Então, eu vou rodar eles aqui, ó. São 3 testes, né? Vou rodar eles aqui, eles vão passar. Porque a ideia é que a gente rode esses testes lá na pipeline depois, do Azure DevOps. Beleza, tá aqui, tá criado. Eu vou fechar esse cara, vou fechar esse aqui também. E vamos aqui para o projeto. Então, aqui nesse projeto, eu vou criar uma controllerzinha aqui, bem simples. Que vai ser a controller de produto. Tá? Vou chamar ela aqui de produto controller. Vou apagar esse 1 aqui. Eu vou colocar aqui, ó, products controller. Beleza. E aqui nessa products controller, eu vou ter um método aqui, que vai ser o método get.
o index na verdade, né? Que já está aqui, mas eu só vou adiantar algumas coisas. Eu vou criar uma classe aqui que vai ser o meu fake product. Eu vou criá-la aqui embaixo. Vai ser uma classe chamada fake products, que aqui nesse caso eu vou estar usando o Bogus, tá? Então eu vou criar aqui uma classe chamada produto DTO, aqui dentro da models mesmo, tá? Não estou usando boas práticas aqui, é somente para nível de demonstração do projeto. Vou copiar minha classe DTO e vou colocá-la aqui, beleza? Então é um produto que vai ter um ID, um nome, uma descrição, o preço e uma data de criação. Aqui no produto DTO, eu vou importar ele aqui, né, para usar, fazer uma referência para ele, e vou instalar aqui também o Bogus. Ele não está aqui, então o que, que eu vou fazer? Eu já tenho ele eu já tenho aqui a referência para ele, então eu vou instalar ele aqui, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui. Vai estar aqui. Tá, já tem o Bogus, esse AutoBogus aqui eu instalei, mas não precisa dele, tá? E é só o que a gente precisa, mais aqui desse Bogus. E com isso eu vou conseguir fazer referência aqui agora ao pacote. A ideia também é pegar esse Fake Products aqui, eu vou colocar ele dentro de uma outra pasta, só para separar melhor aqui. Criar uma pastinha chamada Utils e vou criar uma classe aqui, Fake Products. Só para ficar mais separadinho aqui pra gente. Vou jogar ele para cá. Beleza, joguei ele para cá. Vou fazer uma referência para ele. E tá ok. Até esse ponto aqui, vamos ver como é que está rodando, tá? Ele já veio aqui com o Dockerfile criado pra gente, né? Porque eu selecionei para quando criar aqui já vim. E eu vou só rodar aqui a aplicação, mudar aqui para HTTPS e vamos ver se está funcionando. O que a gente já tem até esse ponto aqui. Ele abriu aqui, vamos ver, beleza. Está aqui a nossa tela principal, mas não está mostrando o produto ainda, porque eu não adicionei o menu de produto. Então eu vou vir aqui em Shared, Layout, e vou adicionar aqui o menu, né, para acessar aqui a tela de produto, né, Products. E aqui também eu vou colocar a controller que ele vai acessar. Então, quando eu clicar em produto, né, ele vai acessar controle de produto, acionando a index, aqui nossa action index. Aqui eu só vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui a versão 1.0.0, né, que é Major, me esqueci agora, Major, Minor e acho que era o Fix aqui, né. Agora de cabeça não me lembro, mas era algo nesse sentido. Então beleza, vamos rodar de novo, vamos ver como é que está aqui a aplicação. Eu já estou criando ela aqui do zero, mas caso você já tenha alguma aplicação que você queira usar para testar aqui depois, é só você utilizar ela. Vamos ver o que ele deu aqui. Ah, sim, não vai funcionar porque eu não criei a nossa index. Então, vamos criar index. Eu vou vir aqui na minha controller e vou adicionar uma index para ela, que é uma razor, né? Deixa eu até fazer diferente. Vou fazer uma razor aqui. Eu vou fazer uma razor usando aqui o modelo aqui de listar mesmo, tá? E vou usar aqui o modelo que é o meu produto DTO. Vamos aguardar. Ele demora aqui uns segundinhos. Aí deu um erro aqui, não tem problema, eu vou fazer na mão. Às vezes acontece esses negocinho mesmo. Então aqui no produto, na view, eu vou criar uma index. Na verdade, vou até reaproveitar essa index aqui da home e vou colocar ela aqui, ó. Vou reaproveitar e vou jogar ela aqui dentro. Vai ficar assim, ó. Então ela vai pegar, usando o namespace aqui, né, do meu projeto. Vai ficar assim, dessa maneira aqui, ó. Models.productDTO. Beleza. Então quando eu rodar ela agora é para que funcione, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui também. Beleza, vamos rodar e vamos ver como se comporta para que funcione. Estou fazendo desde o zero mesmo, assim, sabe?
mostrando para vocês. Então tá aqui, ó. Ele simula aqui mostrando uma lista de produto, com o nome, a descrição, o preço. Só essa aqui não vai estar funcionando porque não vejo sentido colocar. Beleza, tá tudo aqui. Essa aqui é a aplicação que vamos usar lá no nosso Azure DevOps. Beleza, eu vou fechar, vou parar ela aqui. E eu já vou fazer o seguinte, eu vou ter que comitar isso aqui e mandar ela para o nosso repositório que a gente criou aqui, né? Deixa eu pegar aqui, a gente vai mandar ele para cá. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer é usar um git ignore que eu já tenho, porque eu tenho aqui num outro projeto, que é esse cara aqui, ó, git ignore. Eu vou copiar ele e vou mandar ele para cá também, porque ele ajuda bastante a remover coisas desnecessárias ali pra gente não comitar. Beleza? Então vou dar aqui um initial commit inicial, vou mandar lá para o nosso repositório, vou fazer um push e é para que ele apareça aqui no nosso repositório os arquivos, né? Então eu tenho aqui o projeto de teste e eu tenho o projeto aqui que é a nossa aplicação mesmo, tá? Beleza, temos aqui o nosso projeto no nosso no nosso Azure DevOps. Agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa mandar esse projeto para rodar num ambiente web app lá do Azure, né? Então a gente precisa criar um recurso lá no Azure. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou acessar o Azure, que eu já tenho aqui na minha aba de favoritos, e vou criar aqui um novo recurso. Eu vou criar aqui eu já tenho criado um grupo, né, um resource group, mas se você não tem, você pode criar aqui. Aí você vai dar um nome para o seu resource group e vai dar um review plus create. No caso aqui eu já tenho, né, um grupo criado aqui, Azure DevOps Demo, e eu vou criar meu web app dentro desse recurso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou selecionar nos favoritos que eu já tenho um recurso aqui que é o web app, tá? Web app. Vou criar ele aqui, vou dar um create, quero usar ele nessa minha subscription, dentro desse meu resource group, e eu vou dar o nome dele aqui de minha loja XPTO, vai ficar assim, minha loja XPTO. Eu vou usar o código para publicar essa aplicação, não vou estar usando o container aqui, vou fazer um outro vídeo usando o container. Quero selecionar a stack. A minha stack aqui está usando o .NET 8, então ele vai optimizar isso daqui para rodar numa aplicação no ambiente .NET, né? Quero um ambiente Linux para rodar a minha aplicação, né? Que hoje em dia é o mais recomendado. Aí ele vai carregar aqui. Eu sugiro vocês selecionar sempre a região EastWest 2, porque é mais barato usar lá. E aqui a tier, eu vou mudar de Premium, por padrão eu já coloco um Premium aqui, né? Você pode cair numa enrascada se você deixar assim, porque é bem caro. E eu vou mudar aqui, ó, para B1, que é um preço bem baratinho pra gente. Tem a Free ali, só que demora muito para carregar a aplicação. E beleza, tá feito aqui. E eu vou agora dar aqui um avançar. Não vou usar banco de dados aqui. Deployment aqui também não vou mexer em nada. Aqui Network também não vou mexer em nada. Aqui é um ponto importante, para não encarecer muito também, a hora que vocês estiverem testando, eu vou desabilitar o Application Insights aqui, beleza? De resto, pode já vir aqui em Review Plus Create. Ele vai criar esse recurso para a gente e vai começar a fazer o deploy desse recurso para a gente no Azure. Beleza. Uma coisa que eu já vou ir fazendo adiantando é que esse daqui vai ser o nosso de produção, né? Nossa aplicação vai rodar dentro desse web app aqui de produção. Então o que eu já vou fazer? Já vou criar aqui o de desenvolvimento, que vai ser o nosso ambiente de teste, de homologação. Então eu vou criar mais um outro web app aqui. Já vou deixar ele pronto. Fazer de novo todo o processo. Aqui, beleza. Vamos criar. Até deixa eu ver uma coisa aqui, para pegar o mesmo nome, que daí no final eu vou mudar para... Aqui, ó. Ele está criando. Ainda está terminando de criar, beleza. Esse cara aqui, ó.
Aqui eu vou colocar de minha loja XPTO, tracinho dev, para simular que é o nossa aplicação rodando em um ambiente de homologação ou desenvolvimento. Vai rodar aqui usando o código na stack .NET 8, no ambiente Linux. Vamos mudar aqui também a região e a tier dele, né, para ficar barato. E depois que a gente terminar toda essa demo aqui desse vídeo, exclua esses recursos aqui. Eu vou mostrar para vocês também, né. Tá carregando, vamos lá, vamos lá. Vamos aguardar aqui. Era para ter ido rápido, né? Na outra foi rápido. Beleza, ele habilitou aqui para mim a region do Canadá, mas eu vou mudar para East US 2. Vai ficar na B1. Deixa eu só confirmar aqui mesmo. Ah tá, Price Plan já está na Basic aqui V1. Beleza, é isso que eu queria mesmo. Só vou vir aqui no Security e Monitor para mudar para não usar o Application Insights. E vou criar o meu Web App. Agora para o ambiente que vai ser simulando o ambiente de desenvolvimento ali, né, de homologação. Vou criar. Beleza. Deixar ele criando aqui. E daí vai aparecer as minhas duas aplicações aqui, né? O Web App que vai ser o nosso ambiente de produção. E depois o Web App que vai criar aqui embaixo daqui a pouco, que vai ser o nosso ambiente de desenvolvimento. Voltando aqui pro nosso Azure DevOps, qual que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que criar duas branches aqui. A que a gente já tem que é a main e a nossa branch de DevOps, né? De develop. Porque a ideia é a gente nunca commitar direto na main, tá? Não é uma boa prática a gente ficar commitando na main. A main é a nossa branch que tem que estar limpa e concreta, né? Não pode ter erro nela. Se todo mundo ficar comitando na main, vai gerar uma confusão, vai gerar uma bagunça e ela não vai estar consistente, tá? Então a gente sempre cria uma branch de develop, onde todo mundo comita nela, e depois da develop, quando tiver tudo certo, tudo testado, a gente faz um pull request para main, e daí da main a gente vai usar para publicar nossa aplicação de fato, tá? Então eu vou vir aqui em repositórios, né, como já selecionei, e aqui eu vou vir na opção branches. Eu já tenho a main, só que eu vou criar uma nova branch a partir da main, que eu vou chamar de develop. Vou criar ela aqui. Beleza, está criado. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou selecionar. Aqui não, né? Aqui eu estou no meu projeto. E aqui eu vou criar agora. Eu vou fazer vou mudar para a branch de develop aqui no meu código, porque é para lá que eu quero fazer as minhas alterações. Então eu vou vir aqui, ó, em main, vou vir aqui nesses três pontinhos, vou selecionar manage branch, vou vir aqui em remote, não está aparecendo a develop ainda, então eu venho aqui, ó, clico com o botão direito, dou um fetch e já vai aparecer a develop aqui. Então eu vou dar duplo clique na develop e nesse momento eu estou na develop, tá? E eu vou tirar a minha branch nova da develop. Então eu vou criar uma branch nova aqui, que eu vou chamar de feature alteração 01, tá? Alteração 01. Beleza? E o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma alteração bem simples, tá? Eu só vou, por exemplo, tirar aqui o namespace para ele ficar usando somente o nome sem as chaves. E o que mais que eu posso mexer aqui? Aqui também, eu vou tirar só isso daqui. Beleza. Vou comitar esses carinhas aqui. No Git Changes aparecem os dois arquivos que eu mudei. Vou comitar tudo. Vou colocar aqui alteração 01. Bem simples aqui. Vou fazer um push. E quando eu vim aqui, ele vai aparecer que tem uma alteração. Está pedindo para mim criar um pull request. Então eu vou criar um pull request. Aqui que é importante, nunca comita a tua alteração direto na main. A gente vai usar a develop. Vou comentar na develop. Beleza. Ele está fazendo aqui um check, verificou que não tem nenhum conflito. Então eu só vou dar aqui um complete, né, para ele completar esse merge aqui.
E agora ele vai mergear essa alteração na main, tá? Vamos esperar ele fazer o merge aqui na main. Desculpem, o merge na develop. Ele concluiu o merge na develop, ou seja, essa alteração que eu acabei de fazer, ele fez o merge na develop. Então, agora a ideia é que todas as branches estejam atualizadas. Então, se a gente ver aqui, a develop já está 2 commits à frente da main, o que não pode acontecer. A main e a develop aqui, elas têm que ficar quase que sempre sincronizadas, não pode ficar essa disparidade de diferença de commits, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um pull request da develop para main, tá? Então agora essa alteração que acabou de vir para develop, que lá da minha branch, agora também vou mandar ela da develop para main, tá? Então eu vou colocar aqui alteração 01. Vou commitar. Vou completar aqui para ele completar nosso pull request. Vai fazer o merge agora da develop para main, como está mostrando aqui. Vamos aguardar. E beleza, tá aqui. Tá commitado. Então, agora as duas estão sincronizadas, tá? Ela não está nenhuma à frente. E agora o que eu vou fazer é commitar, vou fazer um merge da main para develop. É meio que um ciclo, sempre da develop para main e da main para develop. É sempre esse o ciclo ideal da gente estar fazendo. Então eu vou criar mais um pull request aqui, onde eu vou mandar essa alteração que acabou de vir para develop para main. Vou commitar, vou dar um complete, ele vai concluir. Vamos aguardar. Beleza. Muito bem. Então, nesse ponto já temos a nossa aplicação, fiz uma alteração simples, comitei, mas cadê o pipeline? A gente vai criar isso aqui agora. Antes, uma coisa que eu esqueci de fazer, volte aqui no seu Azure, tá? E nos dois Azure Web App você vai ter que só fazer uma coisinha. Eu vou até abrir os dois aqui em aba separada, porque eu preciso vir aqui e fazer uma alteraçãozinha que é bem importante. Você vai vir aqui, né, em Settings, vai expandir ela, vai vir a Identity, tá? E vai habilitar esse carinha aqui, ó. Você vai dar um On e vai salvar. A mesma coisa aqui no outro. Identity, On, marca para ligar e vai salvar. O que é isso daqui? Isso daqui está dizendo que eu estou fazendo com que essa aplicação aqui possa ser acessada, né, de outros recursos do Azure, e ela também pode acessar outros recursos dentro do Azure, né, tanto o Azure quanto do Azure DevOps. Então eu estou abrindo, permitindo que ela seja acessada de outros recursos e que ela também pode acessar outros recursos dentro do Azure. Se isso aqui não estiver habilitado, não vai funcionar, tá? Então, habilita os dois. Eu vou deixar essas duas abas aqui, que é dos dois ambientes de aberto, porque provavelmente eu vou voltar aqui. Então, beleza, né? Temos aqui, qual que é o próximo passo aqui agora? É a gente criar a nossa pipeline. E para a gente criar a pipeline, a gente precisa vir aqui, ó, nessa engrenagemzinha aqui, e vamos vir aqui em Personal Access Token. Eu já tenho o meu criado, então não vou criar de novo, mas para vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em New Token, vão dar o nome para esse token, né? Um nome qualquer que você vai falar aí, né? XPTO. Você vai colocar o nome da organização, que já está pré-selecionada, vai deixar assim. Você pode dizer em quanto tempo você quer que ela expire, no caso aqui eu tinha colocado 90 para mim, né? Vou colocar aqui acesso completo, tá? E vou criar. Quando ele criar, ele vai mostrar para você o token. Você vai pegar esse token, vai copiar e vai colocar no bloquinho de notas. Por quê? Porque quando você terminar aqui de criar e fechar lá, ele não vai mais mostrar para você o valor do token. É só uma vez. Então, assim que ele já mostrar para você, copia e joga no bloquinho. Eu não vou criar aqui porque eu já tenho esse token criado. Então agora, o que é muito importante, é a gente criar o nosso agent pool, né, que é onde vai rodar nossas pipes, porque por enquanto ele está setado aqui para rodar na pipe padrão que já vem, né, que é em nuvem. Então você vai clicar aqui, né, deixa eu voltar aqui porque eu acho que não deu para pegar, mas você vai vir aqui no teu projeto, o e-commerce, vai clicar aqui embaixo em Project Settings, aqui você vai selecionar a opção Agent Pool. Em Agent Pool você vai adicionar aqui, ó, o Add Pool. Você vai colocar Self-Host, vai dar o nome para ele aqui, vou colocar o nome de Default
Linux, tá? Que vai ser o nome que ele vai ter. Vou dar aqui um Grant Access, tem muito importante, e vou criar. Ele vai aparecer aqui. Você vai clicar nele e vai vir aqui, ó, New Agent. New Agent, nesse caso aqui eu vou rodar ele no ambiente Linux, no meu WSL que eu tenho dentro do Windows, tá? Mas se você quiser usar no Windows também, você pode usar. De qualquer maneira, você vai ter que fazer o download do arquivo, mas no caso eu vou clicar no Linux para ele fazer o download para o arquivo específico para o Linux. Faz o download, tá? Ele vai baixar aqui. Nesse caso aqui, o que eu fiz, né? Eu entrei aqui dentro do Linux, copiei esse arquivo que ele baixou e joguei ele aqui para dentro de uma pastinha chamada, aqui dentro do Home, né? Que eu chamei aqui de Azure Agent, tá? Ele está aqui dentro. Aí o que você vai fazer? Dentro dessa pasta aqui que você vai abrir um CMD dentro dela, né? No caso aqui eu já estou dentro dela, aqui dentro, tá? Vou até dar um clear aqui. O que eu vou fazer, ó? Vou até remover, que eu quero que vocês vejam como é que funciona. Vou vir aqui e vou colocar o token que eu criei. Esse token que eu criei é o que a gente mostrei para vocês como é que cria ali, tá? Então ele removeu. Eu quero fazer ele para vocês do zero. Então o que vocês vão fazer? Fez o download, vocês vão rodar o comando que ele está falando aqui, ó. Tar, tá bom? Somente tar. Copia esse cara aqui, roda. Ele já vai fazer para você vai extrair os arquivos, né? Nesse caso aqui, como eu já tenho ele extraído, não vai funcionar. Aí eu vou copiar esse carinha aqui, ó, configure SH, tá? Ele vai rodar, vai fazer a configuração. Aqui dentro eu vou dar um yes, Esse Enter Server URL é esse carinha aqui, ó, que é o nome da tua organização. Então você vai copiar até o nome da tua organização, porque essa aqui é a minha organização. Então, ó, eu vou copiar esse cara aqui. Pode até apagar essa barra no final, vou deixar só isso aqui. Vou entrar com esse cara. Aqui eu só vou dar um Enter, não vou fazer nada. E aqui eu vou colocar o token lá que a gente criou, né? Que você criou e salvou num bloquinho de notas. Ele vai começar a criar. Aqui eu vou dar o nome para ele de o mesmo nome que eu criei aqui no agente, né? Que foi esse carinha aqui, ó. Default Linux, tá? Vou colocar esse nome aqui. Aqui também vou dar o mesmo nome. Ele vai começar a fazer os testes. Aqui eu também vou dar um Enter. E ele vai começar a rodar. Não vai começar a rodar, desculpe. Para rodar eu vou ter que dar aqui um run.sh. Aí ele vai se conectar no servidor e já está escutando, hein? Beleza, feito isso, agora a gente vai vir aqui e vai criar uma pipeline. Então eu vou voltar aqui, né, no meu projeto de novo. Vou vir aqui, ó, pipeline. Vou vir aqui em Create New Pipeline. Vou selecionar essa primeira opção aqui, que é do Azure Repo, né? E vou selecionar o meu projeto aqui, esse repositório, que é a loja XPTO. Aqui ele mostra como que vai ser a configuração dessa minha pipe, né? Se vai ser para usar Docker, Kubernetes, né? Kubernetes, como você preferir falar. É uma aplicação para rodar no Windows, usando o legado lá do .NET Framework. Mas nesse caso aqui eu vou vir em Show More, porque eu quero aspirar. Vou vir nos três pontinhos, vou vir em Edit. E aqui não vou mais rodar numa máquina Ubuntu aqui, que já vem por padrão do host da Microsoft. Eu vou colocar aqui um name e vou colocar, ó, o Default Linux, tá? Isso aqui é importante. Então eu vou rodar ele aqui na branch main, né? Vou salvar, vou rodar, porque eu quero testar se está funcionando. E ele vai começar a rodar, vamos ver. Vamos ver. Ó, começou a rodar, ó, e aqui já está falando, ó, que ele está rodando o job. Beleza? A mesma coisa você vai fazer na outra pipe que a gente estava criando, né? Aqui de produção, né? Porque ele é a pipe que vai publicar nossa aplicação. Então, eu vou vir aqui em Edit e também vou colocar o name aqui para Default Linux, tá? E depois que rodar também vai funcionar. Beleza? Então é assim que você cria um self-host para não ter que usar o pool lá da Microsoft, beleza? Então eu vou dar um save em run.
E ele vai rodar esse job aqui. Vamos ver se ele vai rodar. Vou deixar ele rodando. Está inicializando. E vai fazer o build da nossa aplicação. Vamos ver o que aconteceu aqui. Cadê aqui ó, a versão? Eu não especifiquei a versão da aplicação, será? Solution File, Working Directory. Tá, vamos ver como é que está aqui. Ele não conseguiu achar o CS Project da minha aplicação. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou voltar no meu repositório. E pelo que eu vi, ele não está achando esse carinha aqui, ó. O meu... Na verdade, esse carinha aqui, ó. CS Project. Ele não está achando esse cara. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou abrir de novo na nova aba. Porque se a gente olhar aqui, ó. Qual foi o erro que ele disse? Olha, eu não consegui achar o projeto, né, ou a solução, o arquivo, então não vou conseguir dar build. Arrume isso daí, eu preciso saber em qual diretório que ele está. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou editar esse cara aqui. Vou voltar, vou dar aqui um Edit Pipeline nos 3 pontinhos e vou mudar isso aqui para ele pegar o projeto no caminho certo. E como que a gente resolve isso? A gente vai mudar para esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui, ó, step. Então, agora ele vai rodar tanto aqui a build, vai fazer a build e vai rodar os testes unitários. Então, eu vou comitar isso daqui, vamos validar e rodar. Ele está reclamando aqui que ficou um bloco errado. Vamos verificar o que ficou de errado. Trigger, release, stage. Ah tá, que faltou o stage aqui. Então o que a gente tem aqui? Olha, toda vez que tiver um commit direto na branch develop, eu quero que você dispare essa pipe. Esse daqui é esse primeiro bloco. O segundo, ele está dizendo, caso também tenha um PR para a tua branch develop, você também vai rodar essa pipe. Então, são duas situações. Ou se eu comitar direto na develop, ou se tiver um PR para develop. A pull significa onde que ele vai rodar, aonde que ele vai rodar essa pipe aqui, certo? Então vai ser aqui numa máquina self-host, que eu vou mostrar para vocês como é que cria. Porque ao invés de ele rodar no ambiente cloud, ele vai rodar na minha máquina mesmo. Aqui na variável de ambiente, eu criei uma variável chamada release, porque eu vou usar ela depois. Então aqui dentro eu criei um stage. O primeiro stage é build test. Então eu vou dar um build na minha aplicação. Vou chamar essa primeira estágio aqui de build job, tá? Vou dar aqui o use .NET, porque significa que eu quero fazer o uso do .NET, tá? Para fazer o build da minha aplicação. Vou falar que eu quero usar o .NET 8. E aqui é onde eu especifico para ele procurar em qualquer lugar na minha subpasta da minha aplicação um arquivo CS Project. Então eu não vou especificar o caminho bruto. Essa aqui é dois asteriscos, que é como se fosse um coringa, né? Para dizer, ó, procure qualquer arquivo que tenha a extensão CS Project e use ele para dar o build. E aqui embaixo é para rodar os testes unitários. Então, ele vai rodar os testes unitários aqui, né? Estou dando um comando de teste. E ele vai procurar aqui o projeto chamado Basic Test, que na verdade está errado, porque eu copiei de um outro modelo que eu tinha feito. E ele vai rodar os testes unitários. Nesse caso aqui, a gente vai ter que mudar para esse daqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse daqui. Esse é o cara que a gente quer. A gente vai colocar ele aqui. E vai rodar os testes unitários desse projeto aqui, beleza? Vou salvar e vamos ver como é que está até esse ponto aqui. Vamos validar. Ele está dizendo que não existe uma máquina default, não tem problema. Deixa eu fazer o seguinte aqui, eu vou dar um Ctrl Z. Vou copiar isso aqui e vou pegar só esse trechinho aqui, que é o que eu preciso. Então vai ser esse cara aqui, ó. Beleza. Vou testar de novo. Vou comitar na main e vou rodar. Vamos ver como é que se comporta até esse ponto aqui.
Beleza, passou. Então, essas minhas duas pipes funcionou. O que aconteceu aqui? Ele vai buildar a aplicação, buildou, tá tudo certo. Agora vamos para os testes unitários. Foi para a pipe, rodou aqui os testes unitários e passou. Então, é só isso que ele vai fazer quando comitar para a branch de develop. Só que não é o suficiente, tá? Eu vou vir aqui e vou até mudar o nome desse cara aqui para develop. Vou até deixar XPTO develop, tá? E vou criar uma nova pipe aqui nessa mesmo repositório, pegando aqui o .NET, né? E eu vou até copiar aqui o código que eu já tenho. Aqui, esse cara, ele vai rodar somente quando tiver um PR, né, um pull request, que daí vai fazer um merge na main. E quando gera um merge na main, vai gerar um push na main, né? Então, toda vez que tiver um push, né, direto na main, ele vai disparar toda essa pipe aqui. Ou, caso tenha um PR na main, também ele vai disparar essa pipe aqui. Vai rodar na máquina Ubuntu. Esse primeiro teste aqui, ó, esse bloco aqui, é o mesmo que eu acabei de criar lá. Ele vai rodar de novo o build e o teste da aplicação. É como se fosse um double check. Não é só porque ele passou os testes unitários lá na branch de develop, significa que pode passar aqui de novo na hora que for feito o PR na main. Pode às vezes quebrar, né? Acontece. Então é como se fosse um double check. Vindo para cá então, ele vai fazer o que a gente acabou de criar aqui, tá? A diferença aqui de novo, eu preciso mudar o nome aqui para pegar o projeto certo. Aqui, ó, vai ficar o meu loja XPTO teste. Aqui embaixo, o que acontece aqui? Depois que passou no build, passou nos testes unitários, né? Rodou a pipe de build, rodou a pipe de testes unitários. Passou, tá tudo ok. Agora ele vai liberar pra gente o deploy no ambiente de homologação, né, de desenvolvimento. Então aqui, o que está acontecendo? Olha, para mim poder rodar essa parte aqui, né, esse stage, para fazer o deploy no ambiente de desenvolvimento, eu preciso que o meu stage anterior aqui de build e teste tenha rodado e passado, senão eu não vou nem habilitar para rodar isso aqui. Então ele precisa dar sucesso, tá? Essa build que ele depende aqui, né, tem que ter dado sucesso, e esse build reason aqui, ele vai procurar se essa build reason aqui era do tipo pull request, porque se teve uma build reason do tipo pull request, que é quando você faz um pull request, ele também vai habilitar, né? Esse aqui é de equals, então caso esse build reason seja igual a um pull request, deixa rodar essa pipe aqui. E caso esse build source branch seja igual a main, também vai rodar, tá? Ou seja, se eu fizer um pull request para minha branch main, ou eu commitar direto na minha branch main, ele vai rodar essa pipe. Então aqui ele está verificando, olha, teve um commit direto na branch main, rode essa pipe. Teve um commit, teve um pull request aqui na branch main, roda essa pipe. E também é preciso que a etapa anterior aqui tenha sido rodada com sucesso, tá? É isso que ele vai fazer aqui. Aí a gente vai ter aqui um job. Dentro desse jobs aqui, né, eu tenho um array de jobs. Então, eu estou falando aqui, esse job aqui, ele vai ser um job do tipo deployment. Então, ele vai fazer um deploy. Eu dei o nome para ele de deploy dev. O environment vai ser de development, tá? Eu vou criar isso aqui. A estratégia aqui vai ser para ele rodar somente uma vez, tá? A primeira etapa aqui, ele vai fazer o checkout aqui para o código, vai dar um comando aqui de dar um restore na aplicação, que também já deixa eu mudar aqui, senão vai dar erro. Então, ele vai dar um restore aqui no meu projeto loja XPTO, né, CS Project. Depois aqui ele vai dar um publish para publicar, né, ele vai gerar os arquivos de publish e vai zipar eles no final, tá? E aqui não vai ser o nome, não vai ser essa subscription aqui que eu vou usar, vou criar uma nova. E depois a mesma coisa, a mesma ordem. Agora, para fazer o deploy da aplicação no ambiente de produção, eu preciso que a pipe do deploy aqui tenha rodado. O deploy de dev tenha passado também com sucesso, tá? E a mesma coisa aqui. Só vou até mudar também para ele
rodar nesse arquivo aqui, que é o arquivo da nossa aplicação. De resto aqui é isso. Uma coisa que eu vou fazer aqui agora é vir aqui, ó, em Project Settings e tem uma opção aqui que é o meu Service Connection. Não, Service Connection não. Cadê aqui? Agent Pool. Service Connection. Isso, Service Connection. Eu preciso criar um Service Connection que é o quê? Eu preciso habilitar o meu Azure aqui, o meu Azure DevOps, para se comunicar com o meu Azure, onde está a minha web app. Então eu preciso criar essa conexão. Então eu vou criar essa nova conexão. Aqui eu vou selecionar o Azure Resource Manager, vou dar um Next. Esses dois aqui você pode deixar como tá? Ele já vai pegar minha subscription do Azure. Qual Resource Group eu vou usar? Eu vou usar, deixa ele carregar aqui. Às vezes ele demora um pouquinho também. Vamos aguardar. Beleza, então às vezes ele demora mesmo. Então eu vou clicar de novo aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fechar ele aqui, vou vir em New Connection, Azure Resource Manager. Vou vir aqui. Tá, teve uma vez que eu fiz diferente. Eu vou fechar, vou voltar para outro menu, vou acessar ele de novo. Vou vir aqui, aqui, aqui. Agora ele já abriu a telinha aqui. Vou fazer o login, lá no que ele vai pedir. Mesmo assim que você usou quando você criou lá a tua conta no Azure. Vou dar um confirmar. Beleza. Eu já tinha criado um outro aqui, tá? Mas eu vou criar um novo. O Resource Group vai ser o Azure DevOps Demo, tá? Que é o mesmo que ele está aqui, ó. Esse recurso ele está dentro do Azure DevOps Demo, que é o Resource Group. E aqui eu vou dar um nome para esse cara de loja XPTO, tá? Aqui vai ser opcional, não precisa colocar, vou garantir o acesso e vou dar um save. Está testando a conexão, tudo mais. Beleza, ele criou. Então está funcionando. Vou pegar esse loja XPTO aqui e vou mudar aqui, ó. Tanto aqui, nesse cara, quanto nesse... Cadê? Aqui. Esse daqui eu vou mudar, porque o nome do nosso serviço para rodar em ambiente de teste, né? É esse cara aqui, ó. Que é o web app de teste. Então eu vou mudar e vou colocar ele aqui. Ele vai rodar no ambiente Linux, tá? Então aqui também embaixo, quando eu for fazer em produção, eu vou mudar aqui para ele rodar e fazer o deploy na web app de produção, que daí é só o nome aqui mesmo, sem o dev no final. Eu acho que é isso aqui, tá? Se eu não estiver enganado, tá tudo certo. Vou comitar também. Vou fazer um save aqui, vou comitar direto na branch main. E vamos ver se vai rodar, não vai dar nenhum erro. Tá, ele não conseguiu. Vamos ver, disable. Tá, vamos autorizar esse recurso aqui. Foi autorizado com sucesso. Vou tentar de novo aqui. Ele funcionou. O que eu tive que fazer, né? Eu acessei aqui o meu projeto, tá? Acessei o meu projeto, vim num projeto e criei daí de novo, refiz o mesmo processo, vindo aqui em... cadê aqui? Service Connection e criei ele aqui dentro do meu projeto, tá? Então, eu venho aqui de novo, né? Meu e-commerce, eu vim em Project Settings, vim aqui em Service Connection e criei ele aqui dentro, tá? Então dentro do projeto lá que a gente criou no começo do vídeo, é aqui que eu criei ele. Aí eu vim aqui em New Connection, selecionei o Azure, aqui o Azure Manager, vim em Next, coloquei aqui deixei tudo igual aqui, fiz o login na minha conta, tudo mais. E daí ele vai habilitar aqui para você achar o Resource Group.
você vai dar um nome para ele aqui, que eu coloquei o loja XPTO, e vai marcar isso aqui que é importante, Grant Access Permission to All Pipelines. Vai dar um save, e daí, quando você fizer isso, ele já vai salvar aqui e você pode testar de novo ali a aplicação, né? No caso aqui, você vai dar um rerun failed jobs. Ou só dar um run pipeline de novo. Então eu vou voltar aqui nas minhas pipelines. E o que, que ele está fazendo nesse ponto aqui, ó? Ele está fazendo um build de novo da aplicação, tá? Tá rodando os testes unitários. Vamos aguardar. E tem uma coisa que eu esqueci de fazer que é bem importante. Aqui dentro a gente vai criar os dois ambientes, né? Que por sinal já está criado, que é o Development e o Production. Se não tiver criado para você, você vem e cria aqui, ó. Dá um nome de Development, coloca none e salva, vem de novo, cria de novo com o nome Produção, deixa como none e salva, tá? É bem importante que vocês tenham isso aqui já criado também. Vamos voltar aqui, Pipelines. E daí aqui ele está esperando uma aprovação. Então eu vou dar aqui uma aprovação, vou permitir. E agora ele vai começar a fazer o deploy lá na minha web app. Vamos ver também se vai funcionar, né? Espero que funcione. Vamos ver. Se estiver tudo de acordo, é para que ele faça o deploy no ambiente de develop. Que vai ser esse cara aqui, ó. Nesse daqui, ó. Onde termina develop. Mas vamos ver se ele vai concluir aqui. Ele está fazendo o restore. Tivemos um problema no restore. Vamos ver o que foi. No file match. Tá. Beleza. Então o que eu fiz aqui foi só que eu mudei para ele procurar em todos os projetos, em todas as pastas, uma extensão .cs project. Assim fica mais fácil, né? Aqui para o teste, beleza, né? Até deixei assim. Mas na hora de fazer aqui o restore, na parte de fazer o deploy, eu coloquei para procurar em qualquer extensão .cs project, aí ele faz o restore e também faz o build, tá? Aí eu dei um novo run aqui, ele já rodou, e se eu olhar aqui, ó, ele já fez o deploy já no ambiente de desenvolvimento e também já fiz o deploy aqui em produção. Algo que não deveria acontecer, porque ele já rodou um e já rodou o outro, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui no meu environment, eu vou clicar aqui em environments, eu já tinha criado aqui o deployment, né? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou vir em approvals and checks, vou clicar no maisinho aqui e vou vir aqui, ó, approvals, ou seja, eu preciso ter aprovação manual para rodar isso daqui. E eu vou falar quem que vai ser, quem que pode aprovar isso daqui. Eu vou colocar eu mesmo, vou dar um create, tá? Vou voltar aqui, em produção eu também vou colocar aqui approvals e vou me adicionar como aprovador, tá? Ou seja, ele não vai rodar já automaticamente, ele precisa ter uma aprovação manual para poder rodar isso daqui. Então ele já está rodando aqui, beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou... Ele está rodando aqui, mas já está em produção. Eu vou voltar aqui nas branches. E o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um commit aqui na develop, porque ela está 8 commits atrás, tá? Então eu vou fazer aqui um pull request da main na develop. Então o que eu vou vir aqui em pull request, vou criar aqui um novo pull request, eu vou falar que quero fazer um pull request da main para develop e vou colocar aqui foi adicionado as pipe que eu criei agora há pouco. Vou criar aqui um commit, ele vai fazer aqui uma verificação de conflito, vou dar um complete, vou fazer um merge. Nesse momento aqui ele vai fazer um merge da main para develop, e nisso daqui, o que ele vai fazer? Olha, ele já vai disparar a pipe aqui da develop, tá? Então ele vai rodar isso daqui na develop. Essa pipe aqui é da develop. Vai fazer o build e vai rodar o teste. Beleza? E uma coisa que eu já vou fazer aqui no meu projeto,
é que eu vou já atualizar a minha branch de develop também para ficar igual. Então vou vir aqui, ó, git changes e vou baixar. Beleza. Já vou criar uma nova branch aqui. Alteração versão. Beleza. Vou esperar rodar aqui. Tá rodando o job. Tá fazendo a build. Fez a build, agora vai rodar aqui os testes unitários. Porque a ideia agora é que quando eu fazer uma alteração aqui, ó, eu vou fazer uma alteração. Vou vir aqui nesse arquivo de shared e vou colocar que a versão aqui é a 2.0, 2.0.0. Vou pegar esse cara aqui, vou comentar, né? Falar que é versão 2. Vou comitar esse cara aqui. Vou fazer um push. E nisso daqui, ele já vai fazer, ele vai abrir aqui, né, um PR. Eu vou vir aqui, vou abrir um pull request. Vou fazer na develop e já vai aparecer aqui, né, a versão 2. Vou dar um complete e agora ele vai rodar de novo aqui a pipe na develop. Tá? A pipe somente aqui para buildar e fazer o teste, nada mais do que isso. Então temos que esperar aqui de novo. Beleza, então ele rodou. Eu vou vir aqui, ó, no meu pull request. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo pull request da develop para onde eu tenho essa alteração da versão 2 para main. Então eu vou colocar aqui, ó, versão 2, ou seja, essa alteração que eu fiz aqui no código para a versão 2 que só está na develop, agora eu vou mandar ela para main também. E quando eu mandar para main, ela vai disparar a pipe para rodar a main. Então, ó, tô fazendo aqui o merging. Beleza, nisso aqui, ó, vai começar a rodar a pipe aqui de main. Que vai fazer o quê? Ele vai começar a rodar aqui o build e vai fazer o teste da aplicação. Depois que ele terminar o build e o teste lá de rodar os testes unitários, aí ele vai aparecer para rodar aqui a aplicação de dev. Só que ele não vai rodar automático, precisa ter uma aprovação manual, que é o ideal aqui nesses casos, né? Então vamos aguardar. Então, ó, veja que legal, ele rodou aqui os testes unitários, rodou a build, passou, legal. Só que antes dele mandar para produção, desculpa, para mandar para o ambiente de teste lá de desenvolvimento, que é esse carinha aqui, ele está pedindo uma aprovação manual. Então a pessoa manualmente vai ter que vir aqui, ó, e aprovar. Aí com isso, ele vai começar a rodar a pipe aqui de deploy em ambiente de desenvolvimento. Então aqui, ó, o que vai ter que mudar para 2.0, mas somente no ambiente de desenvolvimento, não no ambiente aqui de produção, né? Que é a versão final da aplicação. Então vamos aguardar aqui. Esse aqui eu vou fechar. Vamos aguardar aqui, ó. Ele está fazendo, já fez o restore, já fez o build, já publicou. Tanto que, às vezes, quando ele publica, ainda demora mais ou menos ali um minutinho até ele ter o efeito, tá? É às vezes vai bem mais rápido. Então vai atualizando aqui, uma hora vai ter que aparecer aqui em cima 2.0. Então, ele já fez o publish. Agora ele está fazendo o packing aqui para zipar os arquivos da release, né, que é a versão final. Vamos atualizando. Ó, enquanto isso, ó, ele já terminou já o deploy aqui no ambiente de dev, mas ele não vai fazer deploy em produção enquanto a pessoa não vir aqui, testar todas as alterações, ver se está funcionando, né? Não vai para produção. Então tem essa camada aqui. Vamos aguardar. Às vezes demora um pouquinho mais, mas vai ter que aparecer aqui o 2.0. Vamos
Ser um pouquinho paciente, eu acho que eu vou ter até que cortar o vídeo aqui, porque às vezes demora. Ó, e tá aqui então, como vocês estão podendo ver, eu fui atualizando aqui e apareceu aqui o 2.0. A versão de produção ainda não tá na versão 2.0, beleza? Então você foi lá, fez a alteração, fez o PR para develop, ele vai rodar pipe, vai fazer o deploy somente no ambiente aqui de dev, que é um outro domínio. Você vai lá, testa, vê, né, se está tudo funcionando. Ah, tá tudo funcionando, tem um ok. Aí você avisa a pessoa, fala, ó, tá tudo ok. Agora ela vai vir aqui, ó, e vai dar um approve para rodar em produção. Que nesse produção agora ele vai fazer o merge da que ele fez o merge da develop para main, né? Então agora eu vou dar um approve e ele vai começar a rodar pipe aqui, ó, para publicar agora em produção. Fez o restore, vai fazer o build, vai fazer o publish, vai fazer o deploy. Estou fazendo o deploy agora aqui no ambiente de produção. Também vai demorar aí coisa de 1 minuto e meio. Vamos ver aqui como é que está a pipe. Essa última etapa aqui às vezes demora em torno de 1 minuto, às vezes, tá? Vamos aguardar. Então, olha lá, ó, agora aqui no ambiente de produção eu tenho a versão 2.0 também, beleza? Então, pessoal, o que aconteceu aqui, né? Resumindo, nós criamos aqui o nosso repositório, né? Pegamos a nossa aplicação aqui .NET, enviamos ela para esse repositório, criamos aqui duas branch, a main e a de develop, tá? A gente sempre tira as nossas alterações a partir da develop, a gente comita na develop, aí na develop ele vai rodar nossas pipes, quando comitar na develop e fazer um pull request na develop, ele vai rodar aqui a pipe de develop, que nada mais é do que rodar somente a build e rodar os testes unitários. Também poderia rodar aqui um Sonar Cube e tudo mais, né? E depois que passar tudo, aí ele vai habilitar a gente de fazer um PR aqui para main. Quando a gente fazer um PR, né, um pull request de develop para main, aí nesse caso ele vai rodar a pipe aqui para fazer o deploy da nossa aplicação. Aí ele vai rodar de novo aqui o build e os testes unitários, né, um double check. Vai esperar que manualmente alguém vir e aprovar, né, para rodar e fazer o deploy no ambiente de desenvolvimento. A pessoa vai vir, vai testar tudo mais e vai falar, tá tudo certo, dá ok. A pessoa vai vir aqui e vai dar um deploy agora manualmente para rodar em produção e daí ele vai jogar as alterações na versão final aqui, né, no nosso domínio final, que seria o de produção. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que deu ter dado, né, para você tirar proveito desse vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo aí. Valeu, até mais.